Isaac Newton foi um mestre da ciência e suas descobertas são como superpoderes que podem explicar o mundo ao nosso redor. Primeiro, ele criou as leis do movimento. Isso é como um manual secreto do universo para poder entender como as coisas se movem e interagem. Cada vez que você chuta uma bola ou dirige um carro, você está seguindo as leis que Newton descobriu. É incrível pensar que, até hoje, as leis de Newton são usadas por cientistas para entender como o mundo funciona. Desde uma folha caindo até foguetes indo para o espaço. Depois, Isaac Newton fez algo que parece mágica, que foi descobrir a gravidade. Então ele criou a lei da gravitação universal, né? Que já existia e ele só descobriu. Você sabe por que as coisas caem no chão quando nós as soltamos? Ou por que a Lua fica rodando em volta da Terra e não fica perdida pelo espaço, vagando pelo espaço? Isso tudo, galera, se chama gravidade, que foi denominada pelo Sir Newton. Então ele explicou que existem forças invisíveis que atuam até com uma maçã caindo da árvore, até com planetas vagando pelo espaço que seguem regras da gravitação universal. E inclusive ele mostrou como medir essa força. A gravidade de Newton é como um ímã que mantém tudo no seu devido lugar, desde um grão de areia até o maior dos planetas. Então ele mostrou que o mundo tem regras claras e que entender essas regras é muito funcional para poder fazer descobertas científicas. E ele não parou só na física. Ele mostrou também que conseguiu fazer mágica com a luz. A luz do Sol, que nós vemos aqui da Terra, que parece ser amarelada ou avermelhada, na verdade, no espaço, ela é branca, totalmente branca. Ela só é amarelada, avermelhada, porque nós estamos enxergando de dentro da nossa atmosfera, mas no espaço ela é branca. Mas você sabia que a luz do Sol, na verdade, é um arco-íris escondido? Ele usou um prisma. Um prisma é aquele objeto que parece um vidro. E ele usou esse prisma, né, esse objeto que parece um vidro, para mostrar que a luz branca, na verdade, ela é o conjunto de todas as cores do arco-íris. E mais ainda, ele provou que essas cores podem se juntar novamente para formar novamente a luz branca. Esse truque, cara, sensacional, mudou completamente como nós entendemos as cores e a luz. Ele também foi um gênio da matemática. Ele ajudou a criar o cálculo, que é basicamente uma super ferramenta para ajudar a entender as coisas que estão sempre mudando. Graças ao cálculo, nós conseguimos entender problemas super complexos na ciência, na engenharia e até na economia. Então o cara basicamente ensinou todo mundo como funciona o movimento dos planetas, até basicamente como controlar o seu dinheiro, como utilizar o seu dinheiro. O cara ajudou a desvendar muita coisa, muito mistério que existia no mundo e que a humanidade ainda não tinha compreensão. Então, assim, cara, como definir Isaac Newton? E ele não era um gênio só da ciência, como eu falei, da economia também. Tanto que deram a oportunidade dele comandar a Casa da Moeda. E, cara, ele deu um show econômico. Ele fez com que a moeda do país ficasse cada vez mais forte, cada vez mais confiável e que as pessoas aplicassem cada vez mais investimento na economia. E por conta desse trabalho incrível que ele fez na economia, a Rainha Ana, na época, em 1705, deu para ele o título de Sir. E ele foi o primeiro cientista a ser chamado de Sir. Que honra, cara! Então, cara, ele não parava quieto, ele ficava querendo saber mais e mais, entender mais e mais, até chegar em temas como alquimia e teologia. E ele também ficou famoso por explicar 3 leis da física, que ficaram conhecidas como as 3 leis de Newton. A primeira lei é: todo objeto em repouso permanece em repouso, ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que ele seja obrigado a mudar por forças aplicadas a ele e sobre ele. A segunda lei de Newton vai dizer que se você empurrar ou puxar algo, ela vai vir na sua direção ou contra você. Conforme você puxa, ela vem na sua direção. Conforme você empurra, ela vai na direção oposta. Então, se você chuta uma bola com força, ela vai para mais longe de você. Que vai dizer que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida. A terceira lei vai dizer que toda ação tem uma reação igual ou oposta, e de igual intensidade. As ações mútuas de 2 corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Ele era basicamente um detetive do universo, sempre querendo entender os mistérios e todos os segredos que existem. Isso mostra, cara, o quão ele é diferenciado. E essa história dele, cara, é uma verdadeira inspiração, porque mostra que nós podemos descobrir coisas novas que a humanidade ainda não tinha conhecimento. Então, assim, há como nós descobrimos coisas novas e acrescentarmos novas ideias ao mundo.
You didn't have to cut me off.